sobre o surgimento da música, a evolução da música ao longo dos anos. A gente sobre esse texto. Só um minutinho, pessoal. O meu telefone está ligado aqui, não sei por quê. Pronto, desconectei aqui. Tô esperando começar a gravar, que aqui ainda não começou para mim, tá? Ah, agora começou a gravar. Deu tempo do Gabriel entrar também. Maravilha. Para mim não tinha começado ainda, mas agora começou. Bom, então vamos continuar, né? Porque a gente fez poucos exercícios. Então hoje a gente vai fazer mais alguns, não todos, mas vamos fazer alguns. Então pode abrir na página 190. Então vamos lá. Eu vou auxiliando vocês, porque como faz um tempo que a gente leu o texto, talvez não esteja fresco na memória. Professora, Mas aí a gente vai se ajudando, tá? Oi. é rápido. Eu acho que eu sei porque eu não tava conseguindo entrar no link da aula. No meu celular tá marcando quarta-feira. E no negócio dos links tá falando que inglês é quinta-feira. Só que o que acontece? A gente tá na aula de inglês, certo? Aí no meu Não, celular aula tá de no português. português? Oxi, travou tudo então. Ué, eu não dou aula de inglês para vocês? Travou tudo. Como assim? Acontece o quê? Eu tava tentando entrar na aula de português, não deu. Aí eu tentei na inglês e deu. Mas aí ninguém tava deixando eu entrar. Aí o Nicolas mandou o link certo e eu consegui entrar. Porque agora você está na aula certa. Agora é aula de português. Entendi. Página 190, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o exercício 10, vou auxiliando vocês, mas eu quero ver se vocês conseguem ter alguns palpites, né? E por uma lógica para a gente conseguir associar. O que é para fazer? 10. Complete a linha do tempo associando os músicos às suas épocas. Então, o que nós temos? Nós temos aí a linha do tempo, né? Então, desde da pré-história aí até o século XX. E embaixo nós temos os músicos. E aí, os músicos ou o tipo de música da época. Então, a gente vai preenchendo. Então, o número 1 é Bach e Handel. O número 2 é o homem primitivo batendo paus e ossos de animais. 3, Beethoven e Chopin. 4, trovador dedilhando o alaúde. 5, egípcio tocando harpa e grego tocando lira. 6, Haydn e Mozart. E 7, música de rádio. Tem uns que vai ser difícil da gente saber, né? Exatamente qual que a época de certos músicos, mas outros dá para a gente descobrir. Qual é o que vocês acham que se encaixa na pré-história? Professora, qual página? 190. Qual desses vocês acham que se encaixa na pré-história? Do homem primitivo, porque já tá bem fácil. Isso, qual que é o número do homem primitivo? É o 2. Número 2. Então, no primeiro que tá lá, pré-história, a gente coloca número 2. Página 190. Bom dia, Kaique. A gente começou agora, tá bom? Então, a única coisa que a gente fez foi preencher aí que no pré-história a gente colocou o número 2. Agora, na próxima época, né? Avança um pouquinho no tempo, a gente chega em Grécia, Roma e Egito antigos. Qual que vocês acham que se encaixa aí? Em Grécia, Roma e Egito antigos? 5. Isso, o número 5, que é o egípcio tocando a harpa e o grego tocando lira. Lira é um instrumento muito parecido com a harpa, tá bom? Então pode colocar aí número 5. Aí depois, né, nós vamos ter o século
ou 12. Vocês têm alguma ideia de quem que chega no século XII? Alguém tem algum palpite? Tá Algum na chute? ponta da língua, pô. Tá na ponta da língua. Como é esse século XII? O século XII é uma época em que nós tínhamos bardos, em que eles tocavam aquele instrumento parecido com um É violão. que esse número aí de século é que Número é 4. muito difícil. Esse daí é mais difícil mesmo da gente localizar, então não tem problema, a gente vai se ajudando, tá? Isso, Tá. alguém falou o número 4, é isso mesmo. É o trovador, Eu ganhei o crédito. é o trovador dedilhando o alaúde. O trovador é a mesma coisa que um bardo, tá? Que é aquele músico que é andarilho, ou seja, ele vive pelas ruas, ou ele tá nos reinos, nos reinados, nos palácios, fazendo sempre músicas de amor ou músicas que servem para ofender alguém. Sabe Que como são eu as sei? músicas satíricas. Aí depois, acho que esse vai ficar um pouco mais difícil de vocês descobrirem. Mas vamos ver se alguém sabe, né? Se alguém souber, ótimo. No século XVII, ali em cima. Qual que vocês acham que é? Quem que surge, será? Alguém sabe? Beethoven. Não, foi o Bach. Bach e Handel, que é o número 1. Nem Beethoven sei. é um pouquinho mais pra frente. Parece nome de cavaleiro isso. Parece. Parece, né? Aí agora sim, né? No século, nós temos século XVIII 2 vezes, né? Tem lá embaixo e lá em cima, século XVIII. Estão vendo que é o mesmo número romano. Agora sim, nós temos o Beethoven e o Chopin. E nós também vamos ter o Haydn e o Mozart. Então, vocês podem colocar o número 6 e o 3, em cima e embaixo. E por último, o que vocês acham que surgiu? No século XX? Música de rádio. Música de rádio. A música de rádio que veio logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Foi o que permitiu, né? Porque a tecnologia teve que aumentar, dar uma acelerada por conta da guerra. E aí, pelo menos, nós tivemos um benefício, né? Frente a isso, que foi o surgimento do gramofone, que fez com que o rádio também surgisse. O século XVIII, nós temos 2, né? Nós temos século XVIII em cima e embaixo, tá vendo? Então, vocês podem colocar 6 e 3. Bom dia, Jéssica. Estamos na página 190, tá bom? A gente começou agora há pouco. Ok? Então, ficou assim, né? Pré-história 2, Grécia e Roma 5, século XVII 4, aliás, desculpa, século XII 4, século XVII 1, século XVIII 6, século XVIII de novo 3 e século XX 7. Agora na 11, né? Desembaralhe as letras e veja qual compositor viveu na época assinalada para completar as lacunas. Então, a gente pode se auxiliar aí do exercício de cima, que tem o nome de alguns compositores, né? Vejam se vocês conseguem desembaralhar as letras e descobrir qual que é o nome do compositor que tem no primeiro. Qual o nome de compositor vocês encontram? Bah, muito bem. Eu encontrei. Bah. Eu encontrei também. Olha como escreve, B-A-C-H. O próximo, que viveu praticamente na mesma época do Bach. Quem que vocês acham que é? Handel, sei lá como é que fala. Handel. Isso, é o Handel. Nem eu sei se eu tô pronunciando certinho. É que é aquele cara de jogo de tabuleiro, quando você joga, é o Mago Handel. Ah,
Aí eu já não sei. Você tá dizendo, eu acredito. O próximo. O Beethoven. próximo é um pouquinho mais à frente. Quem será que é? Acho que é o Rico Beethoven. já falou. Hã? Não entendi. Beethoven! Isso, Beethoven. Muito bem. Olha como escreve, para vocês fazerem direitinho. O próximo. Ou pra onde é que tem que colocar o gente? Coloca do lado. Então, mas Não aí tem o linha, né? Beethoven não vai caber, não. É, vai ter que dar um jeito. Não tem linha aí na apostila? Eu coloquei bem apertadinho. Chopin! Chopin que fala, tá? Esse. Muito bem, Chopin. Mas se escreve Chopin. E o último? Mozart! Mozart. Muito bem. Doze. Que gênero foi divulgado nas casas teatrais, segundo o texto? Então, teve uma época em que a música ela foi dentro para casas de teatro. Qual gênero musical que surgiu daí? Qual que vocês acham que é? A ópera, o bailado ou a mímica? Eu acho que é a ópera. Muito bem, é a ópera. Então, 12, letra A. 13. Associe o país ao compositor de ópera. Então, vamos ver se vocês conseguem associar quem que é quem, né? Eu auxilio vocês. Nós temos aí Itália, Brasil, Áustria, França, Alemanha e Estados Unidos. Aí nós temos Bellini, Mozart, Verdi, Puccini, Carlos Gomes, Wagner, Bizet e esse outro eu não sei nem ler, mas eu vou inventar um nome aqui. Gershwin. Não sei ler, né? Qual que vocês acham que é o que vem da Itália? Tem mais de um italiano aí. Mozart. Não. Bellini. Bellini, muito bem. Bellini é da Itália. Então tem Bellini e tem mais um. Eu ia falar, Puccini. mas eu queria desbloquear. Puccini. Então é Bellini e esse Puccini aí, que é o que escreve assim, ó. Vou mandar no chat. Eu vou escrever os italianos, tá? Mandar aqui o número 1. No 2, do Brasil. Quem que vocês acham que é brasileiro aí? Carlos Gomes. Muito bem. Aí a gente sabe pelo próprio nome, né? É, Carlos Gomes. esse é o manjo de 6. nome. Quem será que é da Áustria? Verdi. Alguém Verdi? Mozart. Mozart? Austríaco Mozart. Deixa eu falar essa. França. Bizet. Isso. Muito bem. Quem? Oi? Bizet. 5 da Alemanha. Qual que foi o mais difícil aí para eu ler o nome? Gershwin. Gershwin. Eu não sei ler o nome dele, não. Esse é o alemão, né? A gente vê quando tem um nome muito difícil para nós, é alemão. Professora, professora, então o que sobrou é Estados Unidos, não é? Isso. Quem que sobrou? Wigner e Verdi. Wagner e Verdi. Ah, gente, ó. Eu confundi. Olha, Eu tô querendo nome brasileiro. Peraí, gente, que eu errei. O Gershwin, ele não é alemão, ele é dos Estados Unidos. Então cancela esse último aí que eu mandei. Esse Gershwin, ele é número 6. Ele é dos Estados Unidos. Tem alemão, são outros. Vê se vocês descobrem os alemãos. Aliás, só tem um só. Ô, Bro, espera um pouco aqui que minha borracha sumiu. O alemão é O Wagner é o quê, professora? Então, eu confundi. O Wagner é alemão. E o alemão. O Gershwin é estadunidense. Americano, norte-americano, né? O Wagner... Alguém presta uma borracha. Sabe quem era muito fã do Professora. Wagner?
Diga, Enzo. Professora, Pode falar. o que é o Wagner? É um músico. Ele é dos Estados Unidos. Número? É o número. 6. E o Wagner Obrigada. é alemão, então vocês vão colocar o número 5, tá? Inclusive, quem era Certo. muito fã de Wagner era o Hitler. Sabiam disso? Ah, o verde também é italiano. Vai número 1. Então, ficou assim a sequência, ó. Vejam que tá A, B, C, D. Então, tá um do lado do outro, tá? Então, vou falar nessa sequência. A letra A ficou 1, a letra B, 2, a letra C, 3, letra D, 5, E, 1, F, 4, G, 1 e H, 6. Acertei tudo. 14. Sua invenção, no final do século XIX, deu início a uma nova etapa na história da música. O trecho se refere A, ao gramofone, B, à televisão, ou C, aos primeiros anos da internet. O que será que surgiu aí no final do século XIX que mudou a história da música? Eu acho que é. O rádio. Internet? Não, Gramofone? internet não. Internet veio bem depois. O gramofone? O gramofone, que é o que deu origem ao rádio, tá? Então, a letra A. Para os exercícios 15 a 17, assinale a alternativa que contém o significado da palavra em destaque. Então, agora vai ter uma palavra em negrito e a gente vai falar qual que é o significado dessa palavra. Um verdadeiro dramalhão mexicano, mas também existem óperas bufas ou cômicas. O que será que significa essa palavra aí, bufas? Sérias, engraçadas, feitas para provocar risos, ou heróicas, feitas para elevar os sentimentos? Qual que é? B. Isso, é engraçadas, é isso que significa. Então, é a letra B. 16. Sons estridentes, ritmos alucinantes. Estridentes, então, é algo que acalma, que nos conduzem à devoção religiosa, ou C, que sibilam, agudos e penetrantes, que incomodam. Que acalma. C. É a C. Na verdade, um som estridente é um som que incomoda, é um som muito agudo. Parece que dói o ouvido. 17. Só resta a indagação. O que é indagação? A pergunta? Isso. Quando você está se indagando muito, é que você está com muitas perguntas na cabeça. 18. Que importante veículo contribui para o desenvolvimento da música eletrônica e para a expansão da indústria fonográfica? Rádio. Rádio, muito bem. Bom, lá vou eu abrir a porta pro gato que tá pedindo para sair agora. Só um minutinho. Voltei. Então, agora atividade 2. Responda as questões 18 a 28 com base nas informações contidas no texto em suas próprias pesquisas. 19. Essa questão diz respeito à origem etimológica da palavra música. O que quer dizer etimologia? Alguém sabe o que quer dizer etimologia? Essa acho difícil vocês saberem. Etimologia é o campo do conhecimento que estuda a origem das palavras. Então, de onde surgiu a palavra música, tá? Então, é isso. Então, 19 é o campo do conhecimento que estuda a origem das palavras.
Pensando nisso, explica a etimologia da palavra música. O que significa música? Quem se lembra? De onde vem essa palavra? Acho que eu sei. Tipo, eu não sei se tá certo, mas eu acho que é tipo um ritmo, né? Não, é a origem dessa palavra. De onde surgiu a palavra música? Então, tá? Se vocês não se lembram. Isso, vem do grego, tá? Vem do grego musa. O que era uma musa para os gregos antigos? Musa eram deusas que inspiravam os homens na arte. Então, sempre que os homens iam contar uma história ou iam cantar uma canção, eles invocavam essas musas, eles chamavam por essas musas, eles faziam uma prece para essas deusas, porque eles acreditavam que essas deusas trariam para eles a memória daquilo que eles estavam cantando, ou seja, eles não iriam esquecer aquilo, e eles também ganhavam inspiração quando eles rezavam para essas musas. Então, a palavra música vem do grego musa, que eram essas entidades que inspiravam os homens nas artes. Então, eles Professor, não dá pra ouvir sua voz. Professora, não dá pra ouvir sua voz. Professora, não deu pra te escutar. Não tá dando. Seu áudio parou. Eu não paro de falar. Macarena. Ai, Estou entendendo tudo. Não, calma aí. Vamos ter paciência nessa situação aí. Parece que acho que ela saiu. Tô Será brincando, ou não? Ah, ela não saiu. tô brincando. Não, a Pro tá tentando conectar o microfone de novo. Mas vamos ter paciência nessa situação. É um caso delicado, onde todos têm que ter a mínima paciência. Porque eu não tenho Enquanto a gente está esperando a professora, eu vou adiantar aqui a lição. Bom, acho que pelo celular vocês conseguem me escutar, né? sim. Sim? Então vamos continuar. Vai saber o que aconteceu, Mas, né? professora, o que você falou, nós não ouviu nada. Você vai ter que repetir. Sim, eu percebi que vocês não me ouviram, né? Por isso que eu entrei pelo celular. Vamos continuar então. Vocês pegaram a resposta da letra B? Eu sim. Ainda não, tô escrevendo, porque eu tô em busca de uma borracha. Tá Sim. bom. Eu fui até em Chernobyl buscar a borracha. Então vamos continuar, tá? Enquanto isso, eu vou tentando reiniciar o computador, porque sei lá o que aconteceu. E aí depois eu volto pelo computador.
Na letra 20. No mundo primitivo, como os sons eram amplificados? Vocês lembram disso? Como que o pessoal fazia para o som ficar mais alto no mundo primitivo, quando não tinha amplificador? Tipo, chegava no buraco e batia palma ou batia com um graveto. Isso, muito bem. Eles colocavam os sons, né, dos instrumentos ou as fontes sonoras em um buraco. Então, a resposta é isso. As fontes sonoras eram colocadas em buracos. Caí, mas eu voltei já. 21. Decifre o código e complete a frase seguindo a orientação do professor. Calma aí, professora. Isso aí, espera um pouquinho. Tá. Pronto? Vou continuar, então. Ninguém me responde? Vamos lá. Pode ir. O Kaique já respondeu, já deu as respostas aí, né? Então, na 21, a gente vai decifrar os códigos, decifre o código e complete a frase seguindo as orientações do professor. Então, aí nós temos, né, um símbolo para cada letra. Então, qual que é a primeira? Façam aí. Neologia? Melodia. Então, é melodia que se encaixa na primeira. Vocês estão muito rápidos. Calma, pro, eu tô atrasado. Cadê esse... Onde é que vocês estão falando? Qual é a resposta da 20? Ah, já escrevi a resposta da 20. Olha lá no chat. Eu tô procurando. Eu só encontrei da 19. A gente já está na 21. Presta atenção. Então, na 21, o que nós temos aí no primeiro é melodia. E o segundo? Harmonia. Muito bem, harmonia. E o último? O que nós temos no último? Ritmo. Ritmo, muito bem. Ritmo. E aí a gente vai colocar assim depois no final, ó. São os três elementos fundamentais para a música. Pronto? Sim. Bro, você botou a resposta no chat? Sim, senhor. Muito obrigado. Ah, agora eu voltei pelo computador.
Voltei. Agora vocês estão me escutando? Sim. Ai, que bom. Só um minutinho. Pronto. Então, agora na página 191, vamos lá. 22. Dos instrumentos abaixo, coloque senos de corda, penos de percussão. Percussão é aquele que segue um ritmo, né? Então pode ser uma batida. A percussão é sempre quando você, através de uma batida, tem um som. Por exemplo, um tambor. Né? Então você bate no instrumento e ele produz um som. E CP nos que são ao mesmo tempo de corda e de percussão. E S no de sopro. Então, o primeiro, que nós temos aí uma harpa, né? Na letra A. Vocês vão colocar o Eu não C. achei nenhum que é C, professora. C, é um instrumento de corda. Muito bem. Então, a letra A... Professora, eu não achei que... Não entendi. Eu não achei nenhum que é CP. Tem sim, tem um. O violão. Tem a letra B. Qual que é a da letra B? CP. Não, letra B é C, que é um instrumento só de corda. A gente não bate nas cordas, né? Agora, letra C. CP. CP. Por que o piano é CP? Porque a gente Porque bate nele com os dedos. isso bate nele com os dedos e as teclas, na verdade, elas são feitas com cordas. Os sons das teclas são sons de corda. Na hora que você vai afinar um piano, por exemplo, você abre e lá tem várias cordas. Então, por isso que é CP. Letra D. Nós temos aí um clarinete? S. Uma flauta doce? Não sei. S, né? A gente sabe que é sopro. E. Um trompete. S. S também é sopro. Agora aí nós temos a lira, né? Uma harpa menor. C. C, muito bem. Agora um pandeiro. CP. Não, pandeiro é só P. batida. Ele não tem corda, é percussão. Então a letra P. H. H a gente tem aquele violão que é antes, que na verdade originou o violão, né? Que é o alaúde. Como que vocês classificam o alaúde? C. 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 E por último, nós temos aí um CP. tambor. P. Muito bem. 23. Observe as duas figuras, A e B reproduzidas no início do texto. Música, doce música. E responda. Então, vamos voltar lá, né, no texto, para a gente ver quais são as figuras A e B. Tá lá na página 185. Então, a gente tem uma harpa, né, e a gente tem... Parece um tambor, né, uma forma de tambor aí. E depois o alaúde também, do outro lado. Então, vamos lá. A civilização... Oi. Eu sei o nome desse daqui que parece um tambor. Como que é? É bongo, que vai debaixo da bateria. Ah, não sabia. Então vamos lá. Obrigada, hein, Gui? A civilização egípcia, mostrando o tocador de harpa, demonstra o estágio mais primitivo da produção musical? Vocês acham que a harpa é um estágio primitivo da música? Não. Não, né? Na verdade, a harpa ela é mais sofisticada. Um instrumento que seria mais primitivo eram aqueles que eram feitos com ossos de animais, né? Com guizos. Então, não, a harpa é mais sofisticada. Então, os instrumentos mais primitivos eram aqueles feitos com ossos de animais, guizos, etc. A harpa ela já tem toda uma preparação, né? Tem as cordas. Então, não. B.
O que significam os músicos ambulantes retratados no mosaico? O que vocês acham que são esses músicos ambulantes? É tipo um músico que vai passando mostrando sua arte. Isso, são os músicos que ficam nas ruas, né, e mostrando a arte deles. São aqueles também que são contratados para festejar, né, para fazer reuniões festivas. (24) No século XI, qual tipo de composição era o mais conhecido? Aliás, desculpa, no século XII. Qual tipo de composição era o mais conhecido? Qual o conteúdo dessas composições? E agora, olha lá naquele exercício que a gente fez, o primeiro. O que a gente tinha lá no século XII? O trovador dedilhando o alaúde. Isso, muito bem. Então, o que a gente tinha no século XII eram os trovadores, que são quase a mesma coisa que os bardos, e eles faziam poesia, mas era uma poesia musicada, então era uma poesia cantada. Essas poesias falavam sempre histórias de amor ou faziam críticas. Elas podiam ser também de deboche, né? Tinha alguém que eles não gostavam, então eles faziam uma crítica bem severa a essa pessoa. Então tá aí a resposta, tá? Eram poesias cantadas por trovadores, elas falavam sobre histórias de amor ou faziam críticas. 25. Pelo que você entendeu do texto, qual a diferença entre orquestra de câmara e orquestra sinfônica? Alguém se lembra a diferença de orquestra de câmara e de orquestra sinfônica? As orquestras de câmara eram formações menores, feitas em salões aristocráticos. Então, elas eram era um momento em que se reuniam vários musicistas e eles ficavam dentro de salões para festas da aristocracia, da nobreza. Depois, quando teve as orquestras sinfônicas, era um conjunto bem de músicos. É o que a gente conhece hoje de orquestra, né? Então, reuniam mais de 100 instrumentistas em salões bem maiores, em que, na verdade, não era bem uma festa, mas era mais, assim, feitas para a própria apresentação desses músicos. Pronto. Tá bom, né? Agora vamos logo para o capítulo 195, senão não vai dar tempo da gente falar, da página 195, tá? Senão não vai dar tempo da gente falar sobre mitologia hoje. Como é, professor? Acabando, vamos para a página 195, tá bom? Na página 195, a gente vai falar um pouco sobre o mito de Prometeu. Alguém já ouviu falar nesse mito, nessa história? Não. Bom,
como a gente estava falando um pouco, né, sobre a Grécia Antiga, a gente falou um pouco das musas, né, que eram aquelas deusas que traziam a inspiração para os artistas. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre a Grécia. Os gregos antigos, eles tinham crenças em deuses diversos. Então, a forma como eles tinham para trazer as explicações sobre as coisas que aconteciam na Terra era por meio de histórias. Porque naquela época não existia exatamente uma ciência que comprovasse a origem das coisas. Então, a forma como eles faziam para explicar os acontecimentos era por meio de histórias. Isso, Daniel. E aí, nessas histórias, nós temos todo um panteão de deuses gregos que, como o Daniel está falando aí, tem uma geração deles que vivia no Monte Olimpo, que é a geração de Zeus. Então, assim, as histórias mitológicas, elas servem para trazer explicações sobre as coisas que existem na Terra, tá? Então, vejam que elas têm toda uma sacralidade aí para esse povo antigo, para esses gregos antigos, porque são histórias que explicam a origem da vida, a origem das coisas, o surgimento das coisas. E eram coisas que eles, de fato, acreditavam. Prometeu era um deus também, dessa época, da mitologia grega, que era de uma outra origem, né? O Prometeu, ele é um titã. O titã são aqueles que são os filhos da Terra. Então, eu acreditava que a Terra era uma deusa também, a deusa Gaia, né? Então, acreditavam que os titãs eram os filhos da Terra, e nós tínhamos também os filhos de Cronos, que é os filhos do tempo. O próprio tempo era um deus também. E os filhos de Cronos, que são os deuses que viviam no Monte Olimpo, como disse o Daniel. Esses aí que ele está citando, que é Hades, Poseidon, Zeus. Todos esses são filhos de Cronos, tá? Por falar na deusa Gaia, vai ter um jogo que vai lançar em 2020 que vai ter a história da deusa Gaia. Você vai ter que ter legal. Então você vai ver a história da mitologia grega, provavelmente. Apesar que tem outros povos também que acreditam nessa deusa e tem outras histórias diferentes. Então vamos ler então o que está aí na página 195 e aí eu conto um pouco da história de Prometeu, tá bom? A mitologia grega nos legou uma série de histórias fantásticas sobre homens e deuses. Os deuses viviam no Olimpo, um lugar sagrado, espécie de paraíso. E o maior deles era Zeus. Na mitologia romana, chamava-se Júpiter. Zeus, embora todo-poderoso, tinha limites, pois não era onisciente. Isso é, não tinha o conhecimento de tudo e, portanto, não podia adivinhar o futuro. Então, olha aí, já temos uma diferença de, por exemplo, Zeus e do Deus do cristianismo. Porque o Deus do cristianismo, ele é onipotente, onisciente, ele consegue saber de tudo o que vai acontecer, ele consegue enxergar tudo, ele não precisa de outros deuses que o auxiliem a cuidar da humanidade, por exemplo, a cuidar da criação. Zeus não. Zeus é um deus que ele não é onisciente, então ele não tem conhecimento de tudo que está acontecendo. Por isso que precisam ter vários deuses, para cada deus tomar conta de alguma coisa. Então tem os deuses que tomam conta das plantações, tem os deuses que tomam conta do sol, da lua e assim por diante. Zeus é como se fosse o chefe, né? Ele vai administrando todos os outros. No Olimpo conviviam, nem sempre pacificamente, os titãs, filhos da terra, e os olímpicos, filhos de Cronos. Entre os titãs estava Prometeu, que, embora submisso a Zeus, fez algumas malandragens e, por isso mesmo, foi condenado a um castigo eterno. Os trechos que leremos foram escritos por Monteiro Lobato e narram o malfadado castigo aplicado a Prometeu e algumas ideias de Emília para ajudá-lo. Então, primeiro eu vou contar para vocês o que é o mito do Prometeu, para depois a gente ler essa história escrita pelo Monteiro Lobato, que tem a Emília como personagem principal. Quem que é Prometeu? Prometeu foi um titã, ou seja, foi um filho da terra, que vivia até de certa forma pacificamente com os deuses olímpicos, né, que eram os filhos de Cronos. Prometeu era responsável, junto com o seu irmão Epimeteu, a trazer a criação na Terra. Então, foi Epimeteu e Prometeu que trouxeram a vida dos animais, por exemplo. Eles que criaram os animais, deram o dom para cada animal. Então, por exemplo, os pássaros ganharam
eles tinham asas. O elefante ganhou o dom da força. E assim por diante. A última criação, adivinhem qual que foi? Qual que vocês acham que foi a última criação deles? Hein? Leão. Não, foi o homem. Então, a última criação era o homem. Mas teve um problema, né? Como eles já tinham criado todos os outros animais, eles ficaram meio que sem saber qual habilidade, qual dom dar para o ser humano. Então, assim, o ser humano ele recebeu o dom do conhecimento, né? Da digamos assim, inteligência racional. Mas ele não tinha outros dons, assim, que garantissem a sobrevivência deles. Então, os seres humanos, eles ficavam muito, assim, amedrontados por tudo, porque eles não tinham muito bem como se defender, eles não tinham uma força de um elefante, eles não tinham asas para voar, eles não tinham a capacidade de respirar embaixo d'água. Então, foi muito complicado, assim, a existência dos seres humanos nessa época. E aí, o que Prometeu fez? Prometeu, aconselhado pela deusa da sabedoria, que é a Atena, pegou o fogo e apresentou para os seres humanos. E quando os seres humanos tiveram acesso ao fogo, eles começaram a se desenvolver de uma forma muito rápida, porque graças ao fogo eles conseguiram forjar as armas deles, graças ao fogo eles conseguiam se alimentar de uma forma melhor, porque antes eles viviam só de frutas, então agora eles podiam cozinhar os alimentos, então eles ganharam toda uma força. Graças ao fogo, eles conseguiam enxergar no escuro. Então, os animais tinham medo do fogo, né? Então, era uma arma muito poderosa aquela. Só que Zeus começou a ficar um pouco incomodado, porque os homens começaram a ganhar muita força, né? E aí Zeus começou a ficar meio assim, né? Então, acho que os homens precisam nos prestar favores, ser devotos a nós. E aí Zeus reclama isso para Prometeu, fala que os homens precisam ser mais devotos aos deuses. E aí ele pede para que Prometeu faça uma oferenda, né? Que os humanos façam uma oferenda para os deuses. Que é quando Prometeu mata um boi, e aí ele pede para Zeus escolher uma das partes desse boi. Ele separa, faz duas oferendas, né? Uma delas é uma que é menor, porém aquela que tem a maior quantidade de carnes boas, e a outra oferenda é maior, e o Prometeu ele fez todo um esquema para que aquela segunda, a maior, parecesse que fosse a melhor. Por quê? Qual que era a ideia dele? Ele sabia que Zeus iria escolher a melhor para ele, né? E a outra ficaria para os humanos. Só que Prometeu, ele era o protetor da humanidade. Então, ele queria que os humanos tivessem a melhor carne para eles. Então, o que ele faz? Ele finge que o lado melhor, que a oferenda melhor é aquela que é a maior. Aquela que ele disfarçou, mas que, na verdade, tem as piores carnes. E aí, Zeus acaba escolhendo justamente essa, né? Que tem as piores carnes para ele. E a outra oferenda, que é a menor, fica para os seres humanos. E Zeus fica furioso. E aí, quando ele fica furioso, por ter sido enganado por Prometeu, ele rouba o fogo dos humanos. E aí, o que acontece depois? Os seres humanos começam a ficar fragilizados novamente, porque eles não têm mais essa arma poderosa que é o fogo. E Prometeu começa a ficar muito chateado com isso, porque ele é o protetor da humanidade. Então, ele vai lá e rouba de novo o fogo de Zeus, para dar para a humanidade esse fogo de volta. E aí Zeus fica furioso, porque ele foi extremamente desafiado por Prometeu. E aí o que Zeus vai fazer? Ele vai castigar Prometeu da forma mais brutal possível. Como que ele vai castigar? Ele prende Prometeu num rochedo e faz com que um urubu, todos os dias, vá lá ao encontro de Prometeu coma o fígado de Prometeu. Então, abre a barriga de Prometeu e come o fígado dele. Só que o Prometeu é um titã, então ele é imortal. Então, toda vez que o urubu vai lá e come o fígado dele, no dia seguinte, o fígado já se regenerou de novo. Então, ele volta ao normal, porque ele é um deus, né? Ele é um titã. E aí, todos os dias ele vai passar pela mesma coisa. Porque se o fígado se regenera, então o urubu volta no dia seguinte, come de novo o fígado dele. E aí o fígado vai se regenerar de novo. E aí no dia seguinte o urubu volta e vai comer o fígado dele de novo. Então a condenação de Prometeu é terrível, porque ele é condenado pela eternidade a sofrer essa tortura. E tudo isso porque ele tentou ajudar a humanidade de uma certa forma, né?
Então, essa é a história de Prometeu. Aí agora a gente vai ler um texto do Monteiro Lobato, que é um autor brasileiro, bem antigo, tá? Lá do século XX, por aí, 19, 20. E que ele vai narrar a história da Emília com o Pedrinho, com o Visconde de Sabugosa, e que eles vão tentar resgatar o Prometeu, porque eles pensam, caramba, o Prometeu tá lá preso, porque ele tem que ajudar a humanidade, vamos salvá-lo. Oi? Qual é a página? É rápido, qual é a página? 196 agora. Então, vamos lá. Na página 196, agora a gente vai ter a história do Monteiro Lobato, que vai se referir a essa história que eu acabei de contar para vocês, do Prometeu, tá bom? Que foi condenado pela eternidade por Zeus. Então tá lá, Prometeu. A raiva de Zeus contra o Titã vem de várias coisas, disse o Visconde. Houve primeiramente a história do touro. Que touro? Prometeu havia sacrificado a Zeus um touro, mas Zeus estranhou o cheiro da fumaça, espia e descobre tudo. O touro não era touro de verdade, sim uma armação divina e palha. A partir desse Prometeu ficou marcado. Em seguida, veio a história de ensinar as artes aos homens. E, se depois de grandemente se aperfeiçoarem nas artes, os homens virassem deuses. Zeus não gostou da brincadeira. E, por fim, veio o grande crime. Então, olha só, teve uma outra coisa além disso que Zeus não gostou, né? Quando os homens começaram a se aperfeiçoar nas artes, Zeus ficou com medo que os homens se tornassem deuses e desafiassem o próprio Zeus. Então, por isso que eles já ficaram ele já ficou meio assim, né? Melhor não dar todo esse poder para os homens, não. Porque, de fato, a arte é algo que nos aproxima do divino, né? Então, Zeus temia isso, que nós nos transformássemos em deuses por conta do nosso acesso à arte. E, por fim, veio o grande crime. Prometeu roubou o fogo do céu para dá-lo ao homem. Aí Zeus explodiu e inventou a incrível tortura do abutre a comer um fígado vivo e renascente. E quando foi isso? Há milhares e milhares de anos. Quer dizer, então, que o pobre Prometeu está lá há milhares de anos e não há ninguém que se anime a libertá-lo? Berrou Emília, vermelha de cólera. É preciso, então, que eu, uma coitadinha lá da roça, me lembre disso? Porcaria! Que é porcaria, Emília? Perguntou Pedrinho. A humanidade, bobão. Pois não vê? Os homens que andam a regalar-se com os benefícios das artes ensinadas pelo Titã, como os assados de carneiro e boi feitos no fogo que ele lhes deu, sem que ninguém se lembre de ir tirá-lo de lá, de matar aquele estupor de abutre e jogar aquelas correntes no nariz de Zeus. Então, o que a Emília está questionando? A Emília está questionando que Prometeu fez tudo isso pela humanidade e nem sequer ele é lembrado por ninguém. Ele está lá há milhares e milhares de anos sofrendo aquela tortura que Zeus aplicou nele. Pedrinho agarrou-se de novo e tapou-lhe a boca. Ficou assim uns instantes com os olhos no céu, à espera dos raios do Olimpo. Mas não aconteceu coisa nenhuma. Então, por que Pedrinho tampou a boca da Emília, né? Ele ficou com medo, porque a Emília estava falando mal de Zeus, ficou com medo de Zeus jogar um raio, assim, né? Em cima deles como castigo. Súbito, depois de mais umas horas de caminhada, Emília deu um berro. Estou vendo! Estou vendo um homem nu de mãos atadas às costas. Está meio sentado numa pedra, com a cabeça reclinada para trás, como que também apoiada na pedra. Meu Deus! Que cara de dor ele tem! A gente percebe que é dor de fígado comido. Mas não vejo abutre nenhum. Esperem! Vem vindo um enorme! Chegou! Vem recomer o mesmo fígado que comeu ontem e renasceu de noite. Todos olhavam para o rochedo e não viam nada. Emília era mesmo telescópica. Ou seja, Emília enxergava muito bem, né? Mas não houve fantasia nenhuma naquela sua visão antes dos outros, porque quando se aproximaram um pouco mais, todos distinguiram a cena por ela descrita. Lá estava o Titã preso ao rochedo, com o abutre a lhe bicar o fígado, e até os gemidos do grande mártir todos chegaram a perceber dali. Então chega o abutre e começa a comer de novo o fígado do pobre do Prometeu.
Há milhares de anos que ele geme de dor, disse Visconde. Há milhares de anos que o abutre lhe rói o fígado, e só agora aparece quem se proponha a libertá-lo. Não há dúvida que a ingratidão é própria do homem. Por que ele fala que a ingratidão é própria do homem? O que vocês acham? Por que ele diz isso? Cadê vocês? Porque o homem é muito ingrato. Por que o homem é muito ingrato? Por que o Visconde acha isso? Hein? Porque o Prometeu, que foi aquele que ajudou a humanidade, foi lá esquecido pelos próprios homens. Está lá sofrendo por toda a eternidade e ninguém se lembra dele. Então, por isso que Visconde acha que a humanidade é ingrata. Porque aquele que ajudou a humanidade está lá esquecido. O Viscondinho não era só ciência. Às vezes também filosofava. Então, às vezes ele também fazia umas reflexões, né? Hércules achou excelente a ideia de sua dadeira e encarregou Pedrinho de pegar o abutre. O menino pulou de contente. Isso de laços e armadilhas era com ele. Sabia pegar toda sorte de passarinhos com peneira, com arapuca, com lançada de crina de cavalo, com visgo e até com anzol. Então, quem ficou responsável por capturar o abutre foi Pedrinho, porque Pedrinho era muito bom em fazer armadilhas. E quem está lá auxiliando ele? Quem que apareceu aí agora? Olha lá. Hércules achou excelente a ideia de sua dadeira ou Pedrinho a pegar o abutre. Então, quem apareceu agora? Hércules, né? Quem que é Hércules? Quem sabe quem é Hércules? É o cara que matou o leão. Isso, é o cara que matou o leão, né? O dos 12 trabalhos de Hércules. O Hércules é um semideus, porque ele é filho de Zeus com uma mortal. Tá? Então, ele passa por diversos desafios. Ele é um herói, né? O Hércules. Ele é um herói da humanidade. Então, vamos lá. Hércules está ajudando aí a salvar Prometeu. Certa vez, quando tinha 7 anos, pegou um urubu no quintal com anzol. E muitas boas palmadas levou de sua mãe Tunica por causa da judiação. Ora, a diferença entre os passarinhos lá no sítio e aquele enorme abutre era só de tamanho. Logo bastava que ele fizesse uma armadilha proporcional. Então, Pedrinho sabia fazer armadilhas para pegar pássaros. Pedrinho pensou, pensou e por fim resolveu seguir pelo caminho mais simples e rápido, o do anzol. Mas onde anzol? Você não terá por acaso um anzol na sua canastrinha, Emília? Perguntou ele por perguntar, e a resposta assombrou o herói que estava acompanhando tudo. Tenho, respondeu ela. E tinha. Entre as muitas miudezas de sua canastra de badulaques, havia um anzol grande que Emília achara no quarto de Pedrinho. O menino reconheceu-o imediatamente. Então, na bolsinha da Emília tinha um anzol, né, por acaso, que a Emília pegou do quarto do Pedrinho. Esse é o meu anzol de pegar piabanha. Você, Emília. Mas perdoou-lhe o roubinho, porque havia resultado em bem. Encastou o anzol num cordel bem forte e isca. Que isca ponho aqui? Hércules opinou que um fígado de carneiro seria ótimo, mas a dadeira não concordou. Se esse abutre anda há milhares de anos comendo fígado, juro que está por aqui de fígado, e quero o que for, contanto que não seja fígado. Então, eles precisavam de uma isca para o abutre, e aí o Hércules dá a sugestão deles pegarem o fígado de um carneiro. Só que a Emília fala assim, claro que não. O abutre está comendo fígado há milhares e milhares de anos, acho que ele quer qualquer outra coisa que não essa. Então, assim acaba a história. No fim, é Hércules quem acaba salvando o Prometeu, né? Ele consegue quebrar as correntes que acorrentavam Prometeu naquela rocha, e Hércules acaba perdoando, né? Então ele volta a viver normalmente. Então agora vamos fazer os exercícios, tá? Página 197. Quer comentar alguma coisa sobre a história?
Ah, não. Quando a aula vai acabar, não é comentário da história. Vai acabar, não sei, quando a gente terminar os exercícios. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Página 197. Vocabulário. Reescreva as frases abaixo, substituindo os termos destacados por um sinônimo. Então, 1. Zeus explodiu e inventou a incrível tortura do abutre a comer um fígado vivo e renascente. Como que vocês acham que a gente pode substituir a palavra abutre por um sinônimo? Pássaro Pássaro. gigante. Pode ser um Ave- pássaro gigante, né? Ave Pode ser também ave carniceira, pássaro gigante e renascente, que é uma coisa que nasce novamente, como o fígado do Prometeu. Imortal. Imortal não, porque o fígado em si não tem vida, né? Mas pode ser uma coisa regenerativa. Então é regenerativo, tá? Coloca carne infinita. Acho que regenerativo cabe melhor do que carne infinita. 2. Os homens que andam a regalar-se com os benefícios das artes ensinadas pelo Titã. Então, o que é regalar-se? É aproveitar, né? Então, eles aproveitam dos benefícios que foi ensinado pelo Prometeu. Então, pode ser aproveitar, usufruir-se. E benefícios, como que a gente pode trocar? Pode ser vantagens. 3. Está meio sentado numa pedra com a cabeça reclinada para trás, como também apoiada na pedra. Então, reclinada, como que a gente pode pensar em uma outra palavra com o mesmo sentido? Falem comigo. Curvada. Ah, mas eu não Curvada, sei. encostada e apoiada. Como a gente pode pensar em uma outra palavra? Pode ser firmada, tá? Que é a mesma coisa que apoiado. Então, recostada e firmada. 4. Todos distinguiram a cena por ela descrita. Então, o que é distinguiram? É a mesma coisa que avistaram, que viram. E descrita, vocês conseguem pensar em algum sinônimo para descrita? Uma escrita. Pode ser contada, exposta. 5. Sabia pegar toda sorte de passarinhos com peneira, com arapuca, com lançada de crina de cavalo, com visgo e até com anzol. O que é arapuca? Rara, porque eu sei o que é. Um negócio que você coloca uma madeira com um caixote, daí espera o bicho entrar e daí puxa. Isso, muito bem. Então aí a gente pode trocar para armadilha, né, no caso. É. Então, armadilha. E visgo, vocês sabem o que é? Sei não. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a imagem. Peraí, deixa eu procurar aqui. É como se fosse uma gaiolinha que prendesse eles. Tem um outro nome também, que se chama chamariz. Vou escrever aqui para vocês, tá? Então, aí o primeiro é a armadilha. Não tô achando uma foto legal para mostrar. E o outro é chamariz.
6. E muitas boas palmadas levou de sua mãe Tunica por causa da judiação. A judiação que ele fez com o pobre do passarinho que ele pegou, né? Como que a gente pode trocar judiação por outra palavra? Maldade? Maldade, perfeito. 7. Bastava que ele fizesse uma armadilha proporcional. Proporcional é que cabia no tamanho exato, né? Que era proporcional ao tamanho, cabia num tamanho bom para o abutre. Aí a gente pode substituir por adaptada. É adaptado ao tamanho do abutre, né, que tinha. 8. Encastou o anzol num cordel bem forte. O que é encastou? Amarrou? Amarrou, prendeu. Pode ser cravou também, amarrou, prendeu. E cordel? Cordel é um barbante. É tipo um barbante. Ah, tem muito Isso, é um barbante aqui dentro de casa. 9. Hércules opinou que um fígado de carneiro seria ótimo, mas a dadeira não concordou. Opinou, dá pra trocar por pensou. Sugeriu, acho que combina melhor, né? Sugeriu. Sugeriu. Ele fez uma sugestão. B. Conhecendo o autor do texto. Com base nas informações fornecidas por seu professor, preencha-os corretamente as lacunas. Aí eu vou falar para vocês, tá bom? Vou ditando para vocês. Monteiro Lobato, 1882 a 1948, é um dos vultos mais importantes da literatura infantil. Então, ele escreveu muitos livros infantis. Então, aí que vocês vão colocar, infantil brasileira. Personagens como? Quais são os personagens do Monteiro Lobato que vocês se lembram? Emília. Quem mais? Emília. Pedrinho? Pedrinho. Visconde. Visconde. Então, temos vários, né? Então, a gente tem, ó, Emília, Narizinho, Pedrinho, Cuca, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde, Marquês de Rabicó. O Marquês de Rabicó é um porquinho. Criam. Então, vocês podem colocar esses aí, né? Tem a Cuca também. Aí vocês vão preenchendo. Criam as mais fascinantes histórias, cheias de emoção e imaginação, que se aproveitam do entretenimento para ensinar muitas coisas de artes e ciências às crianças e aos jovens do Brasil. O Monteiro Lobato ele tem uma importância boa, porque ele foi um dos primeiros que idealizou assim, uma literatura própria para as crianças, porque antes não se levava em consideração que as crianças também poderiam apreciar literatura. Então, só faziam literatura para adultos, né? E o Monteiro Lobato ele foi um dos precursores que criou essas histórias para as crianças, tá? Ele tem algumas questões um pouco problemáticas, porque ele vem de uma época em que o preconceito racial era muito grande. Então, em algumas histórias dele, a gente consegue ver, assim, sabe, traços de preconceito racial. Porque ele é de uma época assim em que a escravidão tinha sido abolida recentemente. Então, imagina, se hoje em dia a gente ainda vê muito racismo, naquela época era muito maior. Então, a gente precisa ler as histórias dele com um olhar atento quanto a isso. Porque, às vezes, ele vai reproduzir um pensamento daquela época lá, que é um pensamento super atrasado, que vai refletir o racismo forte, latente, que era daquela época. Então, sempre que a gente vai ler Monteiro Lobato, a gente precisa pensar nisso, né? Que ele é um autor bom, que ele trouxe coisas muito interessantes, mas que ele também reproduz pensamentos que são bem problemáticos em relação ao preconceito racial.
como, por exemplo, a tia Anastácia, né? Que é uma das empregadas aí da casa, que é uma mulher negra e que muitas vezes ele coloca alguns estereótipos que não são legais nessa personagem, tá? Então a gente sempre tem que pensar assim quando a gente vai ler Monteiro Lobato, que tem uma literatura muito rica, mas que ele reproduziu um racismo aí da era dele, tá bom? Atividade 2. Estamos quase acabando, tá bom? Página 198. Responda as questões de 10 a 20 de acordo com o texto. 10. Por que Zeus ficou com raiva de Prometeu? Quase Porque acabando. ele tentou, tipo, como posso explicar? Ele tentou ajudar os humanos, Porque ele enganou Zeus. Isso, porque ele o enganou com a oferenda de boi, né? E depois, além disso, o que ele fez? Roubou o fogo. Isso, roubou o fogo para os homens. E além disso, ele queria ensinar as artes para os seres humanos. E Zeus não gostou disso, né? Porque achou que os seres humanos poderiam virar deuses se eles aprendessem artes. Ô, Pro, tem como você repetir a resposta da 10? Tô mandando aqui para vocês. Vou mandar aqui no chat, tá? Então, porque ele o enganou com a oferenda do boi, ensinou as artes para os homens e depois roubou o fogo de Zeus. Desses crimes todos, qual foi o maior? Qual foi o maior crime de Prometeu, segundo Zeus? Roubar o fogo de Zeus. Mas Zeus Isso. roubou primeiro E ele roubou esse fogo para dar para quem? para os humanos, mas, ô, Pro, pensando bem, não foi bem. Não foi o maior, porque Zeus roubou primeiro. na Então, minha o fogo opinião, era de Zeus, né? Pertencia a ele. Então, ele não roubou, né? Mas ele não queria dividir. Pegou de volta. Mas originalmente já era dele, né? professor, na minha opinião, eu acho que o mais assim foi que ele tentou ensinar as artes para os humanos, porque ia ser bem arriscado. Mas sem o fogo, os humanos não conseguiam garantir a própria vida. Então, por isso que roubar o fogo foi para Zeus um crime maior. Mas se ele podia né? ter Porque ensinado as artes e depois ter roubado o fogo. Aí ia ser maior. Também foi grave, né? As artes, ensinar artes para o homem. Segundo Zeus, né? Então, a 11 é isso, roubar o fogo em favor dos homens. 12. Como Zeus resolveu castigar o criminoso? Porque Zeus temeu as artes dos homens. Então, primeiro, como que ele castigou o Prometeu? Ele pôs ele numa rocha, né? Amarrou ele numa rocha. Aí vinha um urubu comer o fígado dele. E era um ciclo sem fim. Isso. Então, ele prendeu o Prometeu num rochedo para que tivesse o fígado comido por um abutre pela eternidade. E por que Zeus temeu as artes do homem? Porque os humanos poderiam virar deuses e desafiar ele. Isso. Porque a arte eleva o ser humano, né? Quando a gente ouve uma música, por exemplo, quando a gente escreve ou lê um livro, quando a gente produz uma obra de arte, quando a gente pinta, a gente se aproxima um pouco do divino, né? Eleva a gente espiritualmente.
Então, por isso que Zeus temia que aprender as artes fizesse com que a gente se tornassem deuses. Porque é uma prática elevada, é uma prática divina. 13. Dê características dos seguintes personagens da ficção de Monteiro Lobato. A. Como que é a Emília? Pelo que vocês leram um pouco da Emília, como que vocês acham que ela é? Ela é uma boneca de pano e que praticamente não tem medo de nada. Mas ela é muito esperta, né? Isso é uma característica dela, assim, que é muito marcante. Ela é muito esperta, questionadora, tem ótimas ideias. Que ela fala até pelos cotovelos. O quê? Não ouvi. Que ela até fala pelos cotovelos, de tanto que ela fala. Isso, ela fala muito. Ela se expressa muito, a Emília. O Pedrinho, como que é o Pedrinho? É o gênio das ideias, aquele lá que vai primeiro na fila e vai conduzindo o time. Muito bem. Então, o que é isso? Ele é um aventureiro, né? Ele é muito corajoso, muito aventureiro. Ele é aquele que vai na frente, né? Vai na frente e vai agitando os outros para vir atrás. Então, tem um certo espírito de liderança aí nele. E o Visconde de Sabugosa? Inteligente? Muito bem, ele é muito inteligente, ele é culto, porque ele que traz todo esse conhecimento aí da mitologia grega para os personagens. Então, ele é inteligente e culto. Bom, aí nós temos uma história de ficção, né? Ou seja, foi uma história criada por um autor, que é o Monteiro Lobato, no caso. Essa história não é do Prometeu, mas a história aí da Emília, que ele está se relacionando a essa história da mitologia clássica aí. Né? Então, 14. Quais características podem ser atribuídas à ficção? Pensando que essa é uma história de ficção, que é uma história imaginada, inventada. Como que é uma história de ficção? É uma história que não é real. Isso, é uma história que não é real. Então, ela é uma história que vai mexer um tanto com a nossa imaginação. Ela vai misturar elementos da fantasia. Tá? Então, ela vai ser sempre uma história inventiva, fantasiosa, imaginativa. Agora que eu quero ver, 15. Qual a diferença entre ficção e mitologia? O que vocês acham que tem de diferente na história da ficção, né? Numa história de ficção e numa história mitológica, como a de Prometeu? Falei sobre a mitologia. É que história de ficção é tipo para ser um pouco mais tecnológica as histórias, tipo viagem no tempo, alien. Então, na verdade, esse é um gênero da ficção, que é a ficção científica. Então, não é a mesma coisa. Tem esse daí que você falou, que é a ficção científica, só que as histórias de ficção são essas histórias inventadas em geral. Então, elas podem ser de diversos assuntos diferentes. A ficção, professora, é tipo uma história que anima o público mais infantil, né? Não, na verdade, a ficção ela é uma história inventada. Só isso, é uma história imaginada que pode ser de diversas formas. E a mitologia? Mitologia é uma história de crenças antigas. Muito bem. Então, é uma história de crenças antigas. Por que de crenças antigas? Porque a mitologia, ela tem uma finalidade do porquê que ela é criada. Ela é criada para explicar o surgimento das coisas. Então, assim, lá naquele tempo, não se sabia como tinham surgido os seres humanos, os animais, nada disso. Então, o que eles faziam? Eles criavam histórias. E essas histórias, na verdade, não eram invenções para eles. Elas eram explicações de como que o ser humano surgiu.
Elas eram explicações de como o fogo veio parar no conhecimento dos seres humanos. Então, eles de fato acreditavam que Prometeu tinha trazido o fogo para eles. Então, tem uma diferença, né? Por quê? Porque a ficção é uma história criada com diversas finalidades, assim, de entretenimento, de ensinamento, de várias coisas. A mitologia, não. A mitologia, ela tem um caráter divino, sagrado, porque ela é um conjunto de histórias que tentam explicar a origem e o surgimento das coisas. Então, essa é a diferença, né? A ficção são histórias que a gente já sabe que são histórias inventadas, que são histórias para nos entreter, para nos ensinar, enfim, para diversas finalidades. Já a mitologia, ela é uma história que serve para explicar o surgimento do mundo, o surgimento das coisas em geral. Aquilo que as pessoas da época não tinham como explicar, sempre tinha uma história que explicava para elas o surgimento daquilo. Ok? Entenderam a diferença? Sim. Muito bem. Onde se passa a ação do texto? Aí acho difícil vocês saberem, né? Se passa numa região que se chama Cáucaso, tá? É uma região lá na Europa Oriental, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então é lá que se passa essa história, no Cáucaso. Tem um acento, esqueci de colocar. Não esqueçam vocês. Qual que foi a estratégia que a Emília inventou para salvar o Titã? Como que foi a estratégia? Fazer uma armadilha pro urubu. Isso. Então, fazer com que o abutre caísse na armadilha e libertar o Titã. (18) Quem foi destinado por Hércules para executar a tarefa? Quem que fez a armadilha? Pedrinho. Pedrinho. Por quê? Sabia fazer armadilha para os pássaros. Isso, ele já tinha um certo conhecimento sobre armadilhas, né? Estamos quase acabando, tá? 19. O que Emília guarda em sua canastra? Que é aquela bolsa lá que ela trouxe, né? O que ela tinha? Guiso. Um anzol gigante. Ela tinha o anzol e muitas miudezas, então várias tranqueirinhas ela tinha. Então, ela tinha muitas miudezas e um anzol grande. (20) Por que a isca de fígado não foi aceita por Emília? Por que a Emília falou que fígado não seria uma boa isca? Porque o abutre já estava comendo isso demais. Muitos anos. Isso, porque o abutre já deveria estar farto de comer fígado. Quem não se cansaria, né, professora? Nossa, Professora, foi um castigo para Prometeu, só que ao mesmo tempo foi um castigo pro urubu também. Que ele comia a mesma coisa, todo dia. eu acho que o urubu não estava sofrendo tanto assim quanto o Prometeu, não. O Prometeu estava sofrendo bem mais, né? Imagina. Todo santo dia passar por essa tortura. Agora, rapidinho, a gente vai fazer essas de alternativa e vamos acabar a aula. As questões 21 a 25 baseiam-se no último fragmento de Monteiro Lobato citado na unidade. 21.
Na canastrinha de Emília havia A, uma coleção de anzóis, B, botões, lenços, laços de fita e arapucas, ou C, muitas miudezas, entre elas um anzol. Qual que é a alternativa certa? C. C, que é as miudezas e o anzol, né? (22) Hércules achou excelente a ideia de sua dadeira e encarregou Pedrinho de pegar o abutre. Então, A. Hércules gostava de jogar dados com Emília. Emília de dadeira de ideias, porque vivia emitindo opiniões e sugestões. C. Emília era uma espécie de dado para Hércules. Qual que vocês acham? Por que vocês acham que Hércules chamava ela de dadeira? É a letra B, porque ela tinha muitas ideias, uma dadeira de ideias. (23) Certa vez, quando tinha 7 anos, pegou um urubu no quintal com anzol. Pedrinho resolveu usar a mesma tática para pegar o abutre maior, porque com o urubu deu certo. B. Pedrinho havia pegado todas as espécies de pássaros, mas nunca conseguiu pegar um urubu. Ou C. O urubu é um pássaro como outro qualquer. E aí, qual que é a certa? Acho que é A. É a A, muito bem. É A. 24. Por que a Emília tinha um anzol na canastra? A. Ela havia achado o anzol no quarto de Pedrinho. B. Ela havia furtado o anzol do quarto de Pedrinho. Ou C. Ela havia pedido emprestado o anzol para Pedrinho. Acho E que aí, é qual A. que é? É a letra B. Ela havia roubado o Emília, Pedrinho, o anzol, lá do quarto dele. A B. E a última para acabar a aula. A tática de Pedrinho para capturar o abutre foi baseada em suas experiências com laços e armadilhas de todas as espécies que ele confeccionava para pegar passarinhos no quintal de sua casa. B. Com arapucas que ele construía para pegar urubus. C. Com armadilhas de crina de cavalo, visgo e anzol que ele fazia para apanhar abutres no quintal de sua casa. E aí? A. É a letra A. É A. Dúvidas? Não. Por perguntinha rápida. Que Hércules é esse? É o Hércules do Nordeste? Por quê? Porque ele tem um jeito de falar que parece nordestino. O Hércules? Tem um jeitinho de falar que parece nordestino. Parece meu Eu não estilo de reparei Nordeste. nisso, não. Eu não reparei, não. Mas não é nordestino, não. Talvez. Eu acho que esses personagens são de Minas Gerais, na verdade. Eu digo a Emília, o Pedrinho e os outros. Então, vamos pegar aqui a gravação, tá bom?